Você já parou para pensar o quanto pode custar o descumprimento de uma promessa de compra e venda imobiliária? Muitas pessoas assinam um contrato e olham apenas para o valor, para a entrada que vai dar ou eventualmente a data em que receberá as chaves. Mas existe uma cláusula que pode determinar boa parte das consequências econômicas do negócio: a cláusula penal, também conhecida como multa contratual ou pena convencional. Ela estabelece antecipadamente o que acontecerá quando uma das partes atrasar ou deixar de cumprir a obrigação. Em outras palavras, o contrato não serve apenas para dizer o que deve ser feito. Ele também precisa dizer, com muita clareza e transparência, o que acontecerá se aquilo que foi prometido não for cumprido. E aqui surge uma diferença fundamental. É preciso diferenciar a cláusula penal moratória da cláusula penal compensatória. A multa moratória está muito relacionada ao atraso, à impontualidade. A obrigação ainda pode ser cumprida por qualquer das partes, e ainda há interesse e utilidade para cada uma das partes contratantes. É o caso, por exemplo, da multa incidente sobre uma parcela paga depois do vencimento, ou em determinadas situações, quando a penalidade mensal, ou seja, aquela multa mensal, recai pelo atraso na entrega do imóvel. Já a cláusula penal compensatória está muito ligada ao inadimplemento absoluto, quando o contrato é desfeito porque uma das partes não cumpriu as obrigações essenciais. Neste caso, a multa procura antecipar a compensação pelos prejuízos eventualmente decorrentes do encerramento do negócio jurídico. Essa definição não é apenas teórica ou apenas um conceito jurídico vago. Ela interfere diretamente na possibilidade de exigir o cumprimento do contrato, resolver o negócio ou acumular multa com outras indenizações. O Código Civil estabelece que, para a cláusula penal, o credor da obrigação, em regra, não precisa demonstrar os prejuízos. É porque as partes já estimaram esses prejuízos ao fixar a cláusula. Por isso, tenha muito cuidado ao fixar uma cláusula penal e o valor dela. Mas isso, fique claro, não é um cheque em branco, uma autorização para excesso. A penalidade não pode superar o valor da obrigação principal e deve ser reduzida quando há cumprimento parcial. Também os juízes devem e reduzem quando há manifesto excesso nessa imposição de cláusula penal. Não basta escrever qualquer percentual no contrato e imaginar que será automaticamente aplicado em face do outro, supostamente infrator. A cláusula penal deve preservar uma relação de pertinência com a obrigação protegida, com a finalidade do negócio e com as eventuais consequências do inadimplemento. Não existe um percentual fixo nos contratos imobiliários. Há quem diga que a multa é sempre de 10%, sempre de 20%, sempre de 25%. Não é assim. Cada contrato tem sua história. É preciso saber se estamos diante de uma incorporação imobiliária, de um loteamento ou de uma negociação entre particulares de um imóvel pronto. Também é necessário verificar a data do contrato, a existência ou não de relação de consumo, a submissão do empreendimento, no caso da incorporação, ao patrimônio de afetação e quem efetivamente deu causa ao desfazimento. Nos contratos anteriores à apelidada Lei do Distrato, a jurisprudência admitiu largamente que, no caso de inadimplemento por culpa do comprador, a retenção de parte dos valores pagos era devida, no universo de 10 a 25%. Isso vigorou por muito tempo. Jamais se admitiu a retenção integral dos valores pagos por parte dos promitentes compradores nas hipóteses em que há a relação de consumo. A súmula 543 do STJ estabeleceu uma diretriz muito importante. Se o desfazimento decorrer por culpa exclusiva do vendedor ou da construtora, por exemplo, no atraso da entrega do imóvel, a restituição deve ser integral e imediata. Se a culpa, por outro lado, for do promitente comprador, é possível fazer restituição parcial, deduzindo eventual cláusula penal. Nos contratos celebrados sob a vigência da Lei 13786 de 2018, tem que ter uma análise completamente diferente. Nas incorporações imobiliárias, a lei admite, entre outras deduções, pena convencional de até 25% das quantias efetivamente pagas. Mas se o empreendimento estiver sob o regime do patrimônio de afetação, essa penalidade pode alcançar até 50%. Fique claro, isso é uma excepcionalidade. Isso não significa que toda compra e venda de imóvel autorize automaticamente a retenção de 50%. Talvez eu faça um vídeo específico sobre patrimônio de afetação. Esse é um regime jurídico específico
que depende muito da natureza do empreendimento e das características efetivas do contrato. Mas e o que acontece se o descumprimento é da construtora ou da incorporadora? O STJ fixou um entendimento muito claro no tema 971. Nos contratos por adesão, portanto, aqueles que têm relação de consumo, quando existe multa somente em desfavor do comprador, essa penalidade pode e deve servir como parâmetro para a indenização decorrente do inadimplemento do vendedor, da construtora ou da incorporadora. Veja, não é simplesmente uma inversão automática. É um princípio de equilíbrio e reciprocidade, principalmente na relação de consumo. Mas fique claro, pagar uma parcela e entregar o imóvel são obrigações de natureza completamente diferente. Por isso, quando necessário, o valor da indenização deve ser convertido e arbitrado de maneira adequada, evitando tanto a reparação insuficiente quanto o enriquecimento sem causa por parte de uma das partes. Outro ponto importante envolve os lucros cessantes, os prejuízos que decorreram daquele inadimplemento. O tema 970 do STJ também decidiu a questão. Quando a cláusula penal corresponde ao valor locatício do imóvel, indeniza o atraso na entrega e outras questões, ela não pode ser acumulada com lucros cessantes pelo mesmo fato. A razão é simples: o mesmo prejuízo não deve ser indenizado duas vezes. Por isso, antes de assinar uma promessa de compra e venda, não olhe apenas para o percentual da multa. Faça algumas perguntas. Qual obrigação essa penalidade protege? Qual é a base de cálculo? Ela incide sobre o total do imóvel ou sobre as parcelas pagas? Existe reciprocidade? A multa é pelo atraso ou pelo desfazimento? Há previsão de indenização suplementar? Como e quando os valores serão devolvidos? Pergunte-se isso antes de assinar. Para o consumidor, essa compreensão evita surpresas. Já para nós, corretores de imóveis, representa segurança na condução da negociação. Para os meus colegas advogados, exige uma redação mais apurada, mais compreensível, exige um regime jurídico efetivamente aplicável. A cláusula penal não deve ser vista como uma ameaça, uma pegadinha escondida no contrato. Quando ela é bem construída, ela funciona como um instrumento de previsibilidade, equilíbrio e segurança jurídica para todas as partes envolvidas no negócio. Porque em uma negociação imobiliária, tão importante quanto estabelecer aquilo que as partes pretendem cumprir é definir com clareza, transparência e proporcionalidade as consequências daquilo que eventualmente não for cumprido. Não faça negócios para ser desfeito. Mas se eles forem desfeitos, faça de maneira pacífica, clara e transparente. Vamos juntos prosperar a partir desse universo que transforma vidas, que transformou a minha vida e seguramente vai transformar a sua. O mercado imobiliário nos leva à prosperidade, mas é preciso fazê-lo com segurança e profissionalismo. Portanto, contrate bons corretores de imóveis, bons advogados e bons analistas imobiliários.